E aí, pessoal, tudo bem? Meus amigos, estamos a poucos dias do início da próxima temporada da NBA, faltam poucos dias, menos de 20. E uma coisa que nós devemos ver nessa próxima temporada são jogadores subindo de patamar. São jogadores explodindo nessa próxima temporada. Seja porque mudaram de time, seja porque, sabe, receberam companheiros de equipe melhores, seja porque treinaram muito no off-season, nós teremos jogadores explodindo e alcançando um novo patamar na NBA, como, por exemplo, aconteceu temporada passada com o Shai Gilgeous-Alexander, com o Lauri Markkanen, com o próprio Austin Reeves. Esses caras subiram de patamar. E isso deve acontecer também nessa temporada. E nesse vídeo, eu irei falar sobre três jogadores que, na minha opinião, podem dar esse salto nessa próxima temporada. 3 jogadores que, na minha visão, podem explodir na NBA. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos começar. Ó, primeiro nome da minha lista é o Claxton do Brooklyn Nets. Temporada passada, cara, o Claxton ele foi um dos melhores protetores de aro da NBA. Foi um dos melhores. O Claxton limitou os seus oponentes a menos de 52% de aproveitamento dentro do garrafão. Isso é um número espetacular. É um número de elite. Ele é um protetor de aro de elite. Ele provou isso temporada passada. Só um jogador foi melhor do que o Claxton nesse quesito. Sabe quem foi? O JJJ. O Jaren Jackson Jr., que levou o DePoy. Então, estamos falando de um sério candidato a DePoy. O Claxton, nessa próxima temporada, vai ter um papel muito mais importante no Brooklyn Nets. O Claxton será um dos protagonistas desse time nessa próxima temporada. Ele e o Mikal Bridges serão os caras desse Brooklyn. Serão os caras. E com a responsabilidade maior, com mais minutos e tendo realmente uma importância maior no elenco, o Claxton tem tudo para subir de patamar e se consolidar como um dos melhores defensores da NBA. E vou te falar, eu não duvido do Claxton ter também uma baita de uma evolução no ataque. Porque, beleza, ele ainda tem ali algumas dificuldades no arremesso, é um cara que não tem um grande aproveitamento no lance livre, inclusive é uma deficiência, só que ele mostrou evolução. Se a gente comparar os números ofensivos do Claxton temporada passada com a temporada anterior, a gente vê uma grande evolução. Vou até pegar aqui para vocês, ó. Pego aqui na hora. Ó, Claxton, temporada 21-22. 8,7 pontos de média, com 67,4% de aproveitamento. Jogando 20,7 minutos de média. Temporada passada, 12,6 pontos, com 70,5% de aproveitamento. Não é impossível pensar num Claxton chegando a, vamos lá, 15, 16 pontos de média com uns 11 rebotes, porque temporada passada ele teve 9,2 e quase 2 assistências de média. Então, eu não estou falando de um cara que só impacta na defesa. O grande impacto dele é na defesa. Só que é um jogador que no ataque também contribui e pode contribuir ainda mais nessa próxima temporada. Então, Claxton é o primeiro nome que, na minha opinião, pode subir de patamar nessa próxima temporada. Segundo nome, Jalen Green, do Houston Rockets. O Jalen Green, temporada passada,
teve 22,1 pontos de média. Ele foi um dos grandes scorers da Conferência Oeste. A grande questão do Jalen Green temporada passada foi o seu aproveitamento. Ele aumentou o seu volume de pontuação em comparação ao seu ano de novato, só que a sua eficiência caiu. E por que caiu? Porque o ataque do Houston na última temporada era totalmente aleatório. Não tinha ninguém para criar para o Jalen Green. O Jalen Green, em toda a posse, tinha que improvisar. E a partir do momento que você improvisa toda hora, a sua eficiência vai cair. Não tem jeito. O Silas, com todo o respeito do mundo, era um treinador que, assim, não tinha um playbook ofensivo tão vasto assim. O ataque do Houston, temporada passada, se baseou em transição rápida e em isolation. Nessa temporada, tendo o Ime Udoka no comando, um cara que tem, né, que é um treinador muito melhor do que o Silas, e tendo Fred VanVleet criando para ele, eu acredito que a eficiência do Jalen Green deve subir e o seu volume também deve subir, porque é muito mais fácil você pontuar quando o seu ataque é organizado. Quando você tá no ataque que é uma bagunça, é mais difícil você pontuar. Num ataque organizado, com um bom playbook, com jogadas definidas, com um time bem treinado, a sua chance de ter um alto volume de pontuação é maior. E você pode ter esse alto volume de pontuação sem ter que ficar toda hora improvisando. Então, o Jalen Green é um jogador que tem uma grande chance de ser All-Star. Num time bom, num time organizado, competitivo, sabe? Com ajuda, o Jalen Green pode dar um salto nessa temporada e pode sim chegar no nível de ser escolhido pro All-Star. Não seria loucura o Jalen Green ir pro All-Star Game, porque além de ser um ótimo scorer, ele é um jogador muito plástico. Ele tem aquele elemento showtime. Tem muito esse elemento, inclusive. É um dos jogadores mais atléticos da NBA atual. Ele, Anthony Edwards, Ja Morant, o próprio Zion, quando tá num peso ideal, são jogadores que têm um atleticismo simplesmente bizarro. Bizarro. O Scoot Henderson, inclusive, vai entrar nessa disputa de jogador mais atlético da NBA, porque o atleticismo do Scoot Henderson também é bizarro. Mas ele não tá nessa lista. Ele não tá nessa lista. O Scoot Henderson não tá aqui. Então, Jalen Green é outro cara que, para mim, pode subir de patamar e tem tudo para explodir nessa próxima temporada por conta da ajuda que chegou para ele. Por conta da ajuda que chegou. E terceiro e último nome da minha lista é um dos jogadores mais subestimados da NBA. De longe, um dos mais subestimados. Devin Vassell, do San Antonio Spurs. O Devin Vassell teve uma evolução simplesmente bizarra. Bizarra. E foi uma das evoluções mais silenciosas que tivemos. Pouca gente prestou atenção nessa evolução que o Devin Vassell teve. No seu ano de novato, ele teve 5,5 pontos de média saindo do banco. Sabe quantos pontos de média ele teve temporada passada? 18,5. 18,5. Ele saiu de 5,5 como novato para 18,5. É uma evolução bizarra. É muito fora da curva. Só que a galera não prestou muita atenção. Por quê? Porque ele tá no Spurs, time que tá em reconstrução, que tancou nos últimos anos. Ninguém prestou atenção no Devin Vassell. Mas sabe quem prestou atenção? O Spurs. Não é à toa que, recentemente,
assinou uma renovação de 5 anos com 135 milhões de dólares. Inclusive, foi só depois dele ter, né, assinado essa extensão que a galera foi buscar os números do Vassell para saber por que o Spurs estava dando essa grana para ele. E a tendência é que essa evolução do Devin Vassell continue. Com Victor Wembanyama ao seu lado, com um time mais experiente, mais entrosado, com companheiros também tendo essa evolução, o Socan, o Keldinho, nosso querido Keldon Johnson, deve evoluir pra caramba nessa temporada. Mas muita coisa. Tre Jones deve evoluir muito também. Então, essa evolução do Devin Vassell deve continuar e nessa temporada é um jogador que pode se consolidar como um dos melhores da sua posição. Assim como o Desmond Bane recentemente se consolidou como um dos melhores na sua posição, pode acontecer a mesma coisa com o Devin Vassell. Eu acho que a evolução do Devin Vassell vai ser bem parecida com a do Desmond Bane, tá? Inclusive, candidato a Most Improved Player, o Devin Vassell. Então, Devin Vassell, que eu elogiei muito na época do draft, é um dos meus orgulhos, hein? Sempre acreditei nesse moleque. Devin Vassell é outro jogador que deve explodir na NBA nessa próxima temporada e tem tudo para, ó, subir de patamar. Não para ser All-Star, eu acho demais, mas para se consolidar como um dos melhores da posição. Bom, poderia citar mais alguns nomes aqui. Eu acho que, por exemplo, o Jalen Williams, do Oklahoma, pode também subir de patamar, pode ter uma grande evolução, porque sua temporada de calouro foi sensacional. O Jabari, do Houston, também pode ter essa subida de patamar. Jogando em um novo time, talvez o DeAndre Ayton também suba de patamar, mas aí eu tenho muitas dúvidas ainda em relação ao Ayton para colocar ele nessa lista, mas eu acho que vale citar pelo menos o DeAndre Ayton. Talvez o Tyler Hero, tem muito a provar, né? Tem muito a provar. Talvez ele tenha essa evolução. O próprio Jonathan Kuminga também é um cara que dá para citar. Dá para citar. Mas eu me decepcionei um pouco com o Kuminga a temporada passada. Então eu tô meio escaldado com o Jonathan Kuminga. Eu esperava muito dele temporada passada e ele me decepcionou um pouquinho. Mas dá para colocar ele também como uma menção honrosa. Mas para mim, os três que devem ter uma grande evolução, que devem explodir mesmo, são esses: Claxton, Jalen Green e Devin Vassell. Concorda? Discorda? O comentário tá aí para isso. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e para acompanhar todos os jogos dessa próxima temporada, o NBA League Pass é a melhor opção. Cara, lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da temporada ao vivo, com a melhor qualidade. Então, não deixe de assinar o League Pass. E ó, olha essa dica, hein? Se você quiser assinar o League Pass com desconto e com período de teste grátis, é só usar o link que tá no primeiro comentário fixado. Usando esse link, você garante seu League Pass e assiste todos os jogos dessa próxima temporada e pode conferir de perto a evolução, a explosão desses três jogadores que eu falei no vídeo. Fechou? Recado dado. Vou me despedir. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, rapaziada.